ele faz uma leitura, um estudo de revisão sobre a utilização dos jogos de problema no processo de ensino-aprendizagem. Né? Foi um trabalho publicado pelo Paes, pelo Balbino, em colaboração com a Camila e com a Larissa. Bem, opa, isso daqui. Oi? Tranquilo, sem problema. Essa é uma perspectiva que, por exemplo, vocês têm tido um pouco mais de contato com ela. Nas aulas práticas dessa semana ainda, nós vamos discutir muitas dessas questões lá no dia a dia, na prática. Como fazer a criança pensar o jogo ou resolver os problemas via jogo. Bem, e por último, para não cansar vocês, eu vou falar da proposta do Graça. O Graça, ele fala sobre resolução de problema, né, que também segue uma linha do Garganta, mas sobre um outro olhar. Então ele fala o seguinte, que todo professor tem que pensar assim, o que, quando e por quê. Ou seja, o seu aluno, o seu educando, ele é capaz de ordenar, selecionar as informações do jogo que você está propondo, mediante aquela situação. Então, por exemplo, eu reduzo o espaço da quadra, e falo assim, vocês vão jogar um 3 contra 2. Ele consegue perceber que você reduziu o espaço da quadra? Ah, mas agora eu coloquei o Coringa. Ele consegue perceber que você colocou o Coringa? Ele consegue perceber como que ele pode usar o jogo a favor dele? Então ele fala um pouco sobre o que, quando e por quê. E o como? O como é o quê? É a resposta motora. Como que ele faz para solucionar aquilo? Para ele entender o jogo e realizar aquela atividade. Né? Mas o Graça, ele avança na proposta do Garganta. Sabe por quê? Porque ele parte de alguns conceitos que a gente chama de competências multidimensionais. Então ele fala o seguinte, que as crianças lá no dia a dia, dos núcleos de vocês, muitas vezes você vê um menino executando o movimento certo, né? Ele pega lá, você está fazendo um jogo de acertar um alvo, ele salta que nem um handball e acerta o alvo. Aí você fica feliz. Você dá um joguinho lá para eles que o objetivo é ele conduzir na bola e derrubar um cone, ele acerta o cone, derruba o cone e fica feliz. Bem, o movimento está correto. Aí às vezes você, enquanto educador, você tem um olhar assim, o movimento dele está certinho, na hora que você vê, faz um movimento, ou seja, está numa perspectiva biomecânica, às vezes, de análise dessa criança. Mas eu posso analisar ele também pelo princípio de eficácia. Ele é eficaz? Porque às vezes ele tem um movimento todo torto aqui e acerta o ponto do mesmo jeito. E como nós estamos num projeto social que nós não estamos cobrando rendimento, está certo. Está tudo certo. Mas ele está sendo eficaz. Ou, no momento em que eu estou fazendo um jogo de passes, e eu estou trabalhando com uma bola de handball, que tem uma determinada circunferência, eu troco essa bola de handball por uma bola de vôlei, ou por um bolão, ele consegue manter o movimento, ele consegue se adaptar à nova bola. A gente estava fazendo esquadra toda, passou para meia quadra, ele consegue continuar fazendo. Então o Graça, ele vem discutir esses aspectos pedagógicos dentro da proposta dele. Que enquanto professor você tem que estar atento a isso. Sobre eficiência mecânica, eficácia e adaptação. Só pensar um pouquinho, comentar sobre essa zona de conforto, né, que a gente tem em vários núcleos, a gente vê essa zona de conforto, né, onde as questões socioculturais imperam uma lógica sempre do jogo do futebol, né, o que em nenhum momento estou falando que é ruim jogar futebol, mas que impera essa lógica do só futebol o tempo todo. Né? E aí a gente mesmo sabendo que nos quadros existem profissionais formados e profissionais em formação, né, de educação física, né? E que agora, né, igual o Wagner mostrou, a gente tem diversas fontes de consulta, site, livro, enfim, né, as pessoas da secretaria também, videoconferência, formação continuada. Por que ainda impera muito essa zona de conforto para o futebol? E aí vocês vão pensando enquanto eles vão... Futebol é especialidade, né? Bom, acho que o futebol é uma questão primeiro cultural, né? O menino nasce com a bola no pé, então já tem uma motivação intrínseca para a prática, né? Eu acho que um dos desafios do programa é justamente esse, né? Porque você pode desenvolver todas essas habilidades e competências com as outras atividades também. Aí a questão é como fazer a criança participar também, né? De forma, né, ativa e motivada. Eu acho que o desafio também é você estar oferecendo, né,
gradativamente outras possibilidades de vivência, né, do ponto de vista lúdico, e uma teoria que eu acho muito importante também, que se aplica muito à prática, foi o que o Varley comentou lá do invertido, vou falar um pouco mais sobre ela amanhã à noite, a questão do desafio. Atividades fáceis demais ou difíceis demais, elas vão provocar uma desmotivação. Tem algumas questões também que são inerentes à criança e ao adolescente, né? Quando a gente associa isso com a atividade esportiva ou a prática de atividade física de uma maneira geral, né? A prática da atividade, normalmente ela é motivante, e a questão da parte competitiva também, que é muito muito intrínseco à criança e o adolescente. Mas saber utilizar os diferentes conteúdos de forma a estimular a participação, né? E a questão do futebol gradativamente vencendo, para que não seja o único recurso, né, para ser utilizado. Eu acho que um pouco dessa forma também. O que o Franco colocou é fundamental. São dois pilares, né, que a gente tem que analisar. O primeiro é o seguinte: o quanto nós nos escondemos através daquilo que os alunos gostam de fazer. Então essa é uma questão que vai passar muito pelo fórum íntimo de cada educador, né? E o compromisso que ele tem com o núcleo, o compromisso que ele tem com o aprendizado, o compromisso que ele tem em estar transmitindo conhecimento para os alunos. Porque se eu entrar na zona de conforto, né, o Léo falou exatamente da zona de desconforto, para mim é muito mais simples chegar lá no indispor, dividir os times, colocar a bola e deixar as coisas acontecerem. Agora, partindo de uma perspectiva que eu tenho um compromisso político, social, com a formação dessas crianças que estão nos núcleos, é fundamental que eu estabeleça, né, um cronograma, né, um planejamento do que tem que ser desenvolvido e trabalhe esse planejamento. Por mais que em alguns momentos, aquilo que eu planejei, as crianças não vão gostar ou não queiram fazer, né? Então, esse é um ponto. Outro ponto também, que eu acho que na outra ponta, cabe a secretaria, na medida do possível, criar mecanismos para que isso não aconteça. Isso era uma briga que eu tinha muito, sabe? As coisas têm que funcionar não por medo, não por coerção. As pessoas precisam se conscientizar que é importante fazer aquilo para o projeto, entende? É mais ou menos a ideia do Riverdance, entendeu? Cada um tem que saber o seu papel, tem que saber quais os passos que tem que dar, né? E dar aqueles passos, sabe? Muitas vezes eu vejo os educadores e a própria sociedade brasileira ao invés, não assumindo a responsabilidade dos papéis que lhe conferem, entendeu? Então, é comum às vezes você escutar do educador assim: eu não dou uma boa aula porque ele não dá. Não, mas peraí. Porque ele não dá, eu não vou dar? Mas não justifica, entende? Não, eu não vou propor outras atividades porque os meninos só querem fazer futebol. Mas só porque eles querem aquilo, eu não vou ter o ato pedagógico de educar, eu vou passar ali no processo de recreação. Então, o programa ele tem buscado, e esses encontros eles são importantes para isso, né? Para vocês verem que tem muita gente trabalhando sério. Eu sei que a maioria das pessoas que estão aqui estão trabalhando sério, né, nos seus núcleos, estão procurando fazer um trabalho bacana lá nas suas comunidades, nas cidades em que estão inseridas. E esse momento é um momento de fortalecer, sabe? De você falar: poxa, esse cara está trabalhando sério, eu estou também, então tem uma equipe trabalhando sério. E quando a gente multiplica isso pelo número de crianças, tem um número de crianças X no estado recebendo informação de qualidade, ou tendo a possibilidade de um trabalho de qualidade. Eu acho que essa é a nossa realidade, sabe? Independente se você ganha R$1 hora aula, se você ganha R$100 hora aula, você tem que tentar fazer o melhor. Sempre, sempre, sempre. Porque só assim a gente muda um pouco essa realidade no Brasil do ponto de vista educacional. Só completando uma coisa aqui também, que me ocorreu, dentro das propostas pedagógicas que foram apresentadas, né, e relacionando também o interesse, né, predominante pelos esportes com bola, né, principalmente aí no caso do futebol, a literatura que o Varley apresentou ali, os livros do Greco Benda e o próprio Escola da Bola, apresentam assim centenas de atividades que você pode desenvolver com bola. Então, se já existe naquele núcleo uma maior aderência à atividade, com a prática com bola, você pode fazer diversas atividades com objetivos distintos, com um implemento que é naturalmente mais
motivador para aquelas crianças e adolescentes também. E com isso você vai implementando outras atividades e aí você vai vencendo também um pouco dessa barreira. É claro que para isso, como os dois professores falaram aí, é a questão de vencer também não só a resistência, mas a sair da zona de conforto. Isso é um convite a vocês, nem todo mundo que está ali na linha de frente trabalhando, ir atrás também de literatura, de novas possibilidades, estratégias para poder atingir o objetivo proposto, né, que eu acho que é uma coisa muito bacana. Eu acho que o maior inimigo de nós professores da área do esporte é realmente o futebol. E nós só vamos conseguir vencer esse inimigo quando mudar a política brasileira do esporte. Um comentário bem rapidinho que vai dar para todo mundo entender. Quando o repórter pergunta para um jogador de futebol, você encerrou a sua carreira, você vai fazer o quê? A resposta: bom, com o dinheiro que eu ganhei, eu vou fazer isso, isso e isso. Há pouco tempo o repórter perguntou para a Daiane: você está fazendo 30 anos, encerrando a carreira, você vai fazer o quê? Ela falou: agora que eu vou pensar da vida, o que eu vou fazer? Só comentando aqui, então, isso é uma questão grave que tem que ser trabalhada, né, dentro do sistema de formação esportiva adotado no nosso país. Alguma coisa tem sido já desenvolvida até em função dos erros que foram cometidos no passado e dos diversos exemplos que a gente tem visto, né, da transição para a carreira esportiva. A gente está falando aí no caso de atletas de alto rendimento que tiveram ganhos muitas vezes até expressivos, né? Mas esse é um dos desafios educacionais, né, de educar pelo esporte. O esporte ele pode ser um meio de ascensão social, de vencer na vida? Pode, mas se a gente parar para pensar naquela pirâmide, né, é um percentual mínimo que chega no topo. O que vai fazer com os outros também? Então, não significa que se o jovem, né, se a criança ou adolescente está num programa social, não significa que ele não tenha talento para ascender a um esporte de alto rendimento. Mas também não significa que se ele não for para lá, ele também não vai poder se desenvolver e ter prazer na prática esportiva em outros níveis, né? Acho que o grande desafio que foi... Sim. O recurso vai muito para o futebol. Isso é questão mundial, só que não. Aí é onde nós temos dificuldade de trabalhar nesse quadro só que é futebol, justamente por causa da cultura. E essa cultura, ela vem através de quê? Porque é o esporte que a mídia está valorizando mais, rende mais. Então a cultura também tem que vir de cima para baixo, não de baixo para cima. Porque é onde nós temos dificuldade de trabalhar com outras modalidades. É lógico que todo mundo trabalha, todo mundo faz. Eu acho o que você colocou é fundamental, mas são algumas questões assim, o que está sobre a nossa esfera de modificar, né? Eu acredito que lá no núcleo você tem a condição de estar mostrando para as crianças outras perspectivas, né? E até excluindo essa questão do esporte de rendimento, porque a gente sabe que a maioria dos meninos que estão no núcleo não vão virar atleta de alto rendimento, né? Bom, a gente espera que pelo menos sejam bons cidadãos. A ideia central é essa. Eu acho importante a gente, em alguns momentos, focar naquilo que a gente consegue mudar a realidade, entende? Assim, qual a árvore nós conseguimos modificar ali? E essas questões maiores, que estão numa outra estratosfera, que também são importantes, mas a gente deixar para um plano secundário de discussão, porque na verdade elas não estão lá no nosso dia a dia, elas estão numa outra realidade. Meu nome é Ana Maria, eu sou do município de Conselheiro Lafayette e o programa é da Aliança pela Vida. E nós atendemos lá nós somos uma ONG, nós atendemos lá 160 crianças de 5 a 16 anos. E eu tenho um problema durante as minhas aulas, que muitas pessoas passam, que por mais que você diversifique as atividades, você esteja trabalhando lá as outras atividades que não são naquele termo do competitivo. Quando você passa para o jogo propriamente dito, os alunos, a maioria deles, os de 12, 13 e os de 14 anos,
eles têm uma agressividade muito grande. E isso, sim, por mais que você tente controlar, aquela situação na hora do jogo, por exemplo, um passe errado que o colega fez, e aquilo já gera um atrito. Então, geralmente, eu paro a aula assim, várias vezes para corrigir aquela situação. Porque, como você mesmo disse, o nosso papel aqui não é só professor, mas como educador. E aí, eles estão tendo o que eles não têm em casa. Geralmente, é o hábito de educar, né? Só que, às vezes, eu sinto que eu prejudico muito a aula em si. Porque toda vez, assim, a gente para, chama atenção, não faz isso. Mas é uma coisa que está ali no aluno, é dele, entendeu? Aquela agressividade, é o ato de xingar, de falar. E algumas vezes partir para o ato de agressão física mesmo. Então, eu queria uma opinião de como lidar com isso ali durante o jogo. Ana, né? Pois é. A gente tinha preparado aqui algumas questões para discussão, né? Então, o que você está falando é dessa postura educativa, não é isso? Né? Então, assim, diante de situações críticas como essa que você relatou, né? Esse estresse que é provocado por um erro, por qualquer outra condição ali do ambiente, da relação entre eles, ou até entre o educando e o educador, né? Às vezes, qual que é a postura que a gente deve ter, né? O que a gente muitas vezes vê é aquilo, a situação crítica leva a grito, punição, expulsão e outras coisas que estão relacionadas, né? O programa, né, Geração Esporte, ele preconiza, ele sugere essa atitude educativa alternativa. Isso realmente é um desafio ao educador. Como lidar muitas vezes com uma natureza agressiva, né, dessas crianças e adolescentes que a gente está trabalhando, né? Essas estratégias alternativas educacionais, e isso é o que muitos dos autores que foram apresentados aqui hoje propõem, né? Que se utilize do esporte como meio de educação, meio de desenvolver valores nesses cidadãos, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Não é um papel fácil, você não vai conseguir modificar isso da noite para o dia. Muitas vezes com o próprio exemplo que você vai conseguir. Para isso, uma coisa muito importante para você conseguir atingir esse papel, né, é um dos pilares que é a sua própria postura. E características como você ser uma pessoa que tenha empatia, consiga ser carismática, que você consiga gerar naquele grupo, que você seja uma pessoa de referência, que as pessoas te admirem. Eu vejo muito em cima disso. Você como espelho para aquele grupo que você é responsável. E gradativamente você implementando valores, atitudes, né? O desenvolvimento moral, inclusive, daquelas crianças e adolescentes que estão sob sua responsabilidade, né? De saber como ter uma atitude para gradativamente mudar essa postura agressiva. E entenda que um comportamento agressivo é diferente de ter uma postura aguerrida dentro de quadra, de lutar pela bola, né? Porque a diferença é a própria postura ética e moral que aquela criança ou aquele jovem começa a aprender, né, dentro do programa, né? Que eu acho que é uma das coisas que o próprio programa preconiza e quer que se desenvolva, né? Ana, em alguns momentos a gente deparava com isso também nos núcleos, né? E eu criei algumas alternativas. Aí eu vou falar de algumas receitinhas de bolo que podem ajudar a melhorar isso. Por exemplo, o que se fazia? Em alguns núcleos eu tinha esse tipo de problema. Menino que dá pontapé no outro, às vezes está jogando futebol, briga com o outro, sai em vias de papo. Então a gente criava algumas regrinhas pedagógicas no próprio jogo, entendeu? Então, por exemplo, o cara calçou o outro por trás no futsal, pênalti. Menos 1 minuto com o cara fora. Então você vai criando alguns mecanismos que não são punitivos. Eu vou explicar por que não são punitivos. Porque antes de você implantá-los, você discute com a turma. Então fala assim, pessoal, vocês vão convir comigo que a última aula, praticamente vocês não jogaram, porque eu tive que intervir de forma pedagógica em função do comportamento de vocês. Ok? Ok. Eu gostaria de combinar algumas regras com vocês. Quais são, professor? A regra que eu quero combinar é o seguinte: quem calçar por trás é pênalti para outra equipe, é arremesso para outra equipe, é ponto para outra equipe, independente da atividade que você está dando.
Entendeu? Alguém calçar por trás, o indivíduo sai e fica 20 segundos fora, fica 30 segundos fora. Entendeu? Situações de você pôr os próprios meninos para arbitrarem essas atividades, vamos chamar assim, mais competitivas. Esses são mecanismos.